Possivelmente algumas pessoas não saibam que a conquista dessa universidade é resultado de muitas lutas, de gente que muitas vezes no anonimato ficavam se perguntando por que uma região das mais ricas do Brasil, por que uma das regiões mais industrializadas do Brasil, por que uma região, possivelmente, uma das mais altas rendas per capita do Brasil, não tinha nenhum curso de universidade pública e gratuita federal aqui na nossa região? Por que nem a USP chegou aqui, a 20 quilômetros da capital, e foi a 80 quilômetros para Campinas? Por que nós não conseguimos trazer uma universidade federal? Eu me perguntava o que os filhos do ABC têm de errar de trabalhar tanto, de construir uma grande parte da riqueza desse país, e as pessoas montam universidades federais em tudo quanto é lugar, menos aqui no ABC. E foi exatamente em função disso que nós decidimos fazer uma pequena revolução, não apenas no ABC, mas na grande São Paulo. Nós sabemos perfeitamente bem que a gente só pode reclamar da comida se ela está boa ou não, se o prato estiver na mesa. A gente sabe perfeitamente bem de que a conquista democrática de uma sociedade e as conquistas do benefício de uma sociedade, ela é infinita. Ninguém se engane, ninguém se iluda que ao atender uma reivindicação da sociedade, ela estará satisfeita no ano seguinte. Cada degrau que a sociedade conquista é um alento para ela exigir mais um degrau. E assim, não apenas diz o nome do filme, assim caminha a humanidade, mas assim se constrói a democracia e as conquistas sociais de uma sociedade. É por isso que eu tenho muito orgulho de tendo apenas um diploma de torneiro mecânico, de tendo apenas, um curso muito elementar, que substituí tantos presidentes que tiveram títulos de doutores e mais doutores, de reitores e mais reitores, de advogados, de empresários, de professores, e que passaram pela presidência deste país e achavam que, atendendo uma pequena parcela da sociedade, já estava cumprindo a sua missão, porque este país era governado apenas para 30% da nossa população e não para 100% da população brasileira. E é por isso, companheiros e companheiras, eu poderia fazer uma brincadeira com o ministro Fernando Haddad. Se esses jovens que estão com a faixa de 10% do PIB, que é uma reivindicação justa, tivesse feito essa reivindicação no meu governo, possivelmente eles tivessem sido atendidos e não estariam mais carregando uma faixa. É que nunca fizeram. Essa tese é nova, porque até ontem a faixa era de 7%, e o ministro Fernando Haddad mandou para o Congresso Nacional o plano de educação que prevê exatamente 7%. E a presidente Dilma colocou no seu programa de governo para 2014 7%. Portanto, eu queria dizer a todos vocês que tem uma coisa que eu aprendi a respeitar, é o direito das pessoas reivindicarem, porque se não fosse assim, eu não teria virado presidente da República deste país. Há uma
coisa, companheiro Fernando Haddad, que me deixa muito orgulhoso é saber que a presidenta Dilma está disposta a continuar construindo extensões universitárias. É que a presidenta Dilma está disposta a fazer em 4 anos mais 208 escolas técnicas. E que ela está disposta a fazer mais 4 universidades federais, além das 47 extensões universitárias. E essa é uma coisa extraordinária, porque é uma mudança de paradigma. E eu queria alertar os prefeitos aqui. Nós temos aqui na Universidade do ABC 37 estudantes, 37% que são da região do ABC. Temos 80% que são de São Paulo. E temos 20% ou menos, 20% que é do Brasil. Portanto, se os prefeitos do ABC quiserem mais estudantes do ABC nas universidades e no seu território, é preciso que a gente se preocupe em preparar os jovens do ABC para passarem no Enem, no vestibular, no que for, para entrar nas nossas universidades aqui no ABC, para que a gente não tenha uma região como essa, com muitos alunos de fora e poucos alunos aqui de dentro. É importante que a gente tenha consciência de que essa universidade veio para mudar também a mentalidade dos governantes desses municípios, porque é uma experiência nova. É um público mais exigente, é um público que vai se formar, e nós, quando criamos essa universidade, não era para ser uma universidade qualquer. A gente não tinha nenhuma universidade federal entre as 100 melhores do mundo. E a gente quer que a Universidade Federal do ABC, logo, seja classificada entre uma das melhores universidades entre as 100 do mundo. É para isso que vou dizer para vocês, e é por isso que precisamos caminhar para ter 10% do PIB na educação, ter uma parte do pré-sal da educação. É por isso que precisamos pagar melhor aos servidores das universidades. É por isso que precisamos pagar melhor aos professores. Acontece que essas coisas não acontecem porque um cidadão se acha no direito de gritar. Essas coisas acontecem quando você constrói a possibilidade. E não é diferente da casa da gente. Não adianta chegar no final de semana, bater a porta dizendo para a mãe: me dá 10 pila, me dá 10 reais, porque eu não festa. A mãe fala que não tem, esse mesmo que deve ter fala: mãe babaca, essa mãe não é moderna, não sabe que tem que me atender. Ele nunca perguntou se a mãe tem dinheiro. É como aquele cidadão que chega em casa, a mãe coloca o prato de comida, ele começa a comer e fala: não tá bom, mas não sabe quanto a mãe fez para comprar os ingredientes para fazer aquela comida. Portanto, gritar é bom, mas ter responsabilidade é muito melhor e é mais... Tem gente, Fernando Haddad, tem gente que se incomoda, porque esse país não foi feito para pobre andar de avião. Esse país não foi feito para pobre comprar carro. Tem gente que fala: as ruas do ABC estão cheias de carro. É esse Lula que fez o pobre comprar carro. Tem pobre que não pagaram norte de férias. É esse Lula que fez o povo andar de avião. Porque antes eles gostavam era que o povo fosse para a estação do Tietê pegar um lotado. Hoje não, hoje o pobre está pegando Tem gente que se incomoda de ver um pobre da periferia ao lado dele no banco da universidade. Eu estava no congresso da UNE, quando a oradora principal era uma filha de servente de pedreiro, fazendo no 4º ano de medicina,
Tem gente que fala, puta merda, esse Lula é uma desgraça, meu. Uma pobre nega fazendo medicina. Curso de medicina é pra branco, pra gente alta, pra gente dos olhos azuis, dos olhos verdes. Pobre tem mais é que pedreiro, empregada doméstica. Acabou, meus filhos. Acabou. Porque o pobre não aceita mais ter intermediário na política. Ele pensa com a sua cabeça, enxerga com os seus olhos e ele anda com as suas pernas sem precisar de ninguém ser tutor. E ele quer ter o mesmo direito, porque ele é brasileiro. Eu lembro quando disseram para mim, o Bolsa Família é uma esmola. É muito fácil dizer que é uma esmola. Uma pessoa recebendo R$70 por mês, R$80 por mês. Para um filho de papai, ou para um cidadão de classe média, é fácil tomar 10 uísque e dar R$70 de gorjeta. Mas ter R$70 na mão de uma mulher pobre para saber o milagre que ela faz, levando comida para os meus filhos, levando pão, levando leite. É isso que é um milagre. Por isso que esse país hoje é motivo de alegria. É por isso que esse país é motivo de alegria. Eu estou convidado, Wagner, para fazer palestra mais do que você já imaginou. E todo mundo que me convida fala qual é o assunto. Nós queremos saber qual foi o milagre deste país, que colocou 40 milhões de pobres na classe média, que tirou 28 milhões da extrema pobreza, que criou o ProUni, que colocou 912 mil alunos da periferia para fazer universidade. Tem gente que não gosta. Esses que não gostam chegaram a fazer manchete de jornais dizendo: o ProUni vai nivelar os alunos por baixo. E hoje, quando a gente faz a prova, parte dos melhores alunos desse país são os pobres da periferia que agarraram a oportunidade. Não vieram estudar para fazer rico, vieram estudar porque o estudo é o ganha-pão e o futuro da família deles. É essa que é a diferença. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu duvido que neste país tenha tido um ministro da Educação que tenha se dedicado 10% do que esse moço se dedicou. Quando eu cheguei na presidência da República, nunca, mesmo quando o ministro da Educação tinha sido o reitor da universidade, ele se reunia com reitores, magnífico reitor. Nunca. Parecia que reitor era uma praga que ninguém queria se reunir. Pois bem, durante 8 anos de mandato, nós nos reunimos 8 anos com todos os reitores das universidades federais e das escolas técnicas desse país. E posso garantir para vocês que esse meu dedinho não foi comido por nenhum reitor. Posso garantir para vocês. Então, companheiros e companheiras, os estudantes antigamente passavam 8 anos para um presidente da República dar uma agenda para ele e só podia ir no máximo 2, porque 3 já era greve. Meu filho, se eu tivesse feito medo de greve, nós não teríamos feito as maiores e as melhores desse país. Esses dias eu fui a Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte, o sindicato dos professores estava em greve porque o governo do estado não pagava o piso dos professores. Aí a presidenta do sindicato queria que eu fosse da Assembleia. Eu falei: já é demais, gente. Eu acabo de sair da presidência, eu não posso ir da Assembleia, porque nós fizemos a lei, sancionamos a lei, e alguns governadores começaram a utilizar de subterfúgios, entrar no Supremo Tribunal Federal contra a inconstitucionalidade da lei. Eu falei: eu não vou na Assembleia, mas eu posso dar o caminho das pedras para a gente ganhar essas causas. E ganhamos, porque o Supremo Tribunal Federal acaba de publicar um acordo dizendo que o piso é constitucional e os governadores têm que pagar.
Agora, posso dizer para vocês uma coisa. Possivelmente a greve do sindicato seja justa. E o governo jamais. Eu, quando era presidente, quantas vezes eu cheguei no Palácio da Alvorada, tinha um pessoal da Polícia Ferroviária Federal que eles sabiam quando eu estava chegando de Paris, 3 horas da manhã, ia para a porta de casa. E eu nunca passei sem parar o carro e lá recebê-los. E dizia, a luta continua, companheiros. Da mesma forma, eu vou dizer para vocês, não parem de reivindicar, porque se vocês não sabem, vou contar uma história. A primeira manifestação pelas eleições diretas nesse país foi feita por um grupo de jovens igual vocês, na frente do Pacaembu, em 1983, e lá estava eu. Foi no dia que anunciaram a morte do Teodoro Vilela. Nós éramos chamados de malucos como vocês, mas nós persistimos. Não conquistamos a direta daquele ano, mas conquistamos o direito de ter as diretas em 89. Então eu só queria que vocês tivessem consciência do seguinte: 5 anos dessa universidade é um marco para o ABC. Eu sinceramente quero morrer tranquilo sabendo que foi um metalúrgico chamado de analfabeto, vítima de preconceito, porque não tem nada mais de analfabeto do que um cara pensar que é inteligente pela quantidade de anos que ele passou na escola. Não tem nada mais de analfabeto do que um cara pensar, sabe, que ele pode confundir os anos de escolaridade, que ele vai aprender uma profissão específica, com a inteligência do ser político. Porque o político, o técnico, a gente contrata na sua função específica. Isso aqui forma médico, isso aqui forma engenheiro, isso aqui forma o que a gente quiser, mas não forma político para tomar decisão. Então eu quero, com muito orgulho, dizer para vocês que eu tive um vice-presidente que, como eu, também não teve diploma universitário. Na história do Brasil, somente o Zé Alencar e eu assumimos o poder sem ter diploma universitário. E em 8 anos, marcamos na história desse país a dupla que mais fez universidade na história desse país, que mais colocou jovens na universidade, que tivemos a coragem de criar o ProUni, que tivemos a coragem de fazer o REUNI, que tivemos a coragem de mudar a lei de 98, que cumpria ensino técnico da responsabilidade da federação, para a gente voltar a subir. E hoje estamos aqui, vendo esse prédio monumental. E eu quero que vocês saibam, que vocês têm que saber, mas faixa, eu passei, você sabe o que acontece? Eu passei 20 anos carregando faixa fora daqui no FMI. E passei para choque, vocês também carregaram. Se eu não tivesse passado pela presidência, vocês estavam cheios de faixa aí fora FMI. Eu não só mandei embora, como emprestei 14 bilhões de dólares para ele, ficaram aqui. Então, meu querido Fernando Haddad e meu querido magnífico reitor, não se preocupe com isso, porque essa sociedade que grita, às vezes, ela contribui mais para a democracia que a sociedade que silencia. Um abraço e até a comemoração do